Bom dia. Estamos aí mais um dia. Dessa vez nós não fizemos nenhum recadinho. Tá lá dizendo que a live é todos os dias agora. E essa é uma live para falar sobre o nosso tempo de oração, né? Nós estamos pleno 40 dias de oração, uma campanha de oração da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista Pioneira, em Blumenau. E a ideia é a gente estar juntos. Nós temos aí queridos que estão juntos aí na nossa live e fazendo o nosso devocional juntos e ter esse tempo, né, de qualidade uns com os outros. Também incentivando você, né, a ter mais 2 tempos de oração nesses dias de quarentena, né? Ter o seu tempo, talvez com a sua família, com a sua esposa, né? E ter o seu tempo, só o seu tempo com Deus, né? Então 3 tempos, a gente um tempo como igreja, juntos aqui, um tempo seu, né? E um tempo também, um tempo com a família, com o esposo, esposa, né? Então os bons dias aí para os meus queridos, né? Bom dia. Ritinha, Nívia e outros que entraram aí, o Christian também. Christian, Deus abençoe você também, meu querido. E a Dene também, bom dia, está nos acompanhando também todos os dias aí, né? E a ideia nossa é provocar mesmo diariamente esse tempo, né, juntos como igreja. Noemi lá, tudo bem, Noemi? Um abraço para o Vili também. Lisete, a Reta, olha, Reta, tudo bem, Reta? Deus abençoe você aí em Curitiba, né? Eliane, Alane. Uhum. Bom, queridos, então, uma coisa muito interessante que eu tenho visto aí, bom dia, Glorinha, Vânia, pessoal chegando aí, né? Eu consegui fazer ele começar na hora, porque ele quer começar antes, olha só. Tá vendo? Falei, não, hora. Mas a Cris tá pegando o pé, porque eu começo 1 minuto antes, né? Não, vai começar na hora. Bom, então, assim, uma coisa que eu tenho percebido, né, assim, um certo, já começa a ter alguns dias da quarentena, as pessoas começam a entrar, assim, um certo desespero, né, uma ansiedade, uma angústia, né, muitos por um quadro clínico mesmo, mas outros exatamente porque nunca tiveram uma experiência de parar tanto tempo, né? Então vamos ver essa parada como um grande teste para ver o quanto nós somos ansiosos, né? O quanto a gente não consegue desacelerar, né? Muitos de nós, e muitos mesmo, nós criamos a nossa identidade, quem nós somos, pelo tanto que nós fazemos. Então, acho que todo mundo é assim, né? A gente se sente valorizado pelo que a gente faz. E esse é o momento onde muitos, né, de nós não podemos fazer nada, né? Nós temos que ficar parados. E isso nos angustia, né? Então, a palavra de Deus vai nos mostrar, em primeiro lugar, que o nosso valor não está no que a gente faz. O que a gente faz é consequência do que a gente é. Mas não é que não tem importância, claro que tem importância. Mas ele não é o fator determinante para dizer quem nós somos. Nós somos filhos adotados, amados do Pai. E a oração do Pai Nosso nos ensina isso. A oração do Pai Nosso nos tira de um lugar onde o mérito, a capacidade, o conhecimento, os títulos, o dinheiro nos diz quem nós somos. E de repente nos coloca num ambiente onde Jesus nos ensina que nós temos um Pai. Então, na verdade, nós somos dependentes. Nós não somos independentes, né? Que Ele nos deu uma família, então nós somos solidários, nós não somos solitários. Nós temos a interdependência. E é nessa interdependência que a gente vive. E Ele nos dá essa ideia de que nós não precisamos buscar nenhum referencial fora dele de Pai perfeito. Ele é o Pai perfeito. Então,
nessa capacidade de ver Deus, da identidade de Deus, e que Ele é santo, ou seja, Ele tem um padrão elevado, e que Ele deseja que a gente seja como Ele, é que a gente ora. A gente ora exatamente para que a gente fuja, corra longe dessa vida embasada no que a gente faz, no que a gente tem, no que a gente conquista, porque isso é angustiante. A gente viver correndo atrás da procura de ser alguma coisa e basado no que a gente tem, no que a gente faz. Todo mundo está na mesma pegada. Recentemente, né, morreu o presidente, se não me engano, um dos executivos da Santander de Portugal, com o coronavírus, né? Então, se o poder nos tornasse imunes aos problemas, às lutas, né? Nós diríamos assim, então o que você conquista, o que você faz, determina o seu poder, a sua capacidade de passar as crises. Não, nós estamos vendo que nós estamos precisando, carentes, dependentes de Deus. Então, é tempo da gente se separar, de santificar. E é isso que o texto hoje, né, a nossa devocional vai nos ensinar, né, a gente se alinhar à vontade do Rei. Então, a Cris vai ler para nós aí o devocional de hoje, qual é o dia e a página, meu amor? O título é Alinhados com a Vontade do Rei, é o dia 6, página 37. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, vocês assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 3. Uma das grandes tragédias do cristianismo contemporâneo é a preocupação de muitos cristãos com a secreta vontade decretativa de Deus, em exclusão e negligência da vontade preceptiva de Deus. Quando voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, percebemos que a temática da vontade de Deus é uma realidade muito ampla e reserva grandes desafios de compreensão. O Novo Testamento apresenta duas palavras que descrevem o termo vontade. A primeira é bulé, que está mais relacionada com os decretos de Deus, os planos já determinados e organizados pelo Senhor. Atos 2, 23. Ali está o termo desígnio, onde estão relacionados todos os atos soberanos que ele já realizou e irá realizar. A segunda palavra, telema, traz para nós a ideia de uma vontade consentida, os propósitos de Deus. Enquanto bulé é a vontade soberana do Senhor que irá se cumprir, telema está mais associado com os propósitos, entendido por muitos estudiosos como a vontade preceptiva de Deus. Enquanto a vontade soberana não há como desobedecer nem sequer quebrá-la, a vontade preceptiva pode ser desobedecida. Qual a questão importante para nós? Muitos cristãos querem viver à procura da vontade soberana do Senhor, os atos que estão fora da nossa compreensão e campo de conhecimento, e negligenciam a compreensão da vontade preceptiva, a vontade de Deus já revelada a nós. Essa vontade de Deus preceptiva é revelada a nós em sua palavra. Ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. É a vontade de Deus que sejamos gratos, que façamos o bem mesmo aos que nos perseguem, que vivamos em sua vontade. 1 Pedro 4, 2, em contraste ao mundo e à cobiça. Deixa que eu pegar ela. Pode continuar. A nossa gata subiu em cima da mesa. A própria vontade do Senhor é o motivo de sua criação. Apocalipse 4:11. Perceba, já temos muito conhecimento da vontade de Deus a nós.
O texto de hoje nos ensina essa verdade tão importante. Paulo está relembrando aos irmãos da igreja localizada em Tessalônica o que ele já nos havia ensinado. Nós já temos todos os recursos necessários para vivermos a vontade do Senhor e viver para agradá-lo. O desejo de Paulo não era que eles iniciassem a viver assim, mas que perseverassem e continuassem a crescer. Paulo sempre orava pelo crescimento e maturidade dos cristãos a quem ele escrevia. Paulo orava: seja feita a tua vontade, e que essa vontade do Senhor fosse claramente revelada. O alvo de Deus é um povo que viva o que sua palavra ensina. Concluindo, Deus quer que vivamos a sua vontade e a nossa oração nesse dia deve ser: Senhor, a tua vontade já está revelada em tua palavra. Me ajuda a ajustar a tua vontade e aplicá-la em minha vida. Que Deus opere maravilhas em nosso meio enquanto crescemos em conhecimento da sua vontade. Em qual aspecto da sua vida a vontade de Deus ainda não está atuando? Essa é uma pergunta muito séria. E para a gente entender melhor, né, esse conceito da vontade de Deus, lembrando que a Gatilda queria participar também da devocional, né? Mas lembrando aqui, para a gente entender um pouquinho do que a gente está fazendo, nós estamos aprendendo, né, o que significa orar, o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. E nessa segunda semana é descobrir o propósito de Deus. E o propósito do Pai, né, orando, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, nesse tempo de hoje, na devocional de hoje, nós estamos buscando entender um pouco mais da vontade de Deus para nós. E ali, o Josias que fez esse material, a preocupação é em entender dois conceitos da vontade de Deus. O primeiro é o decreto dele, e o segundo são os preceitos dele. O decreto dele são vontades de Deus ou vontade de Deus que são imutáveis. Ninguém vai conseguir mudar e nem quebrar. Por exemplo, que a resposta para o pecado da humanidade foi a cruz de Cristo, e o decreto é: a todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Amém. Então esse é um decreto. Não há salvação longe de Jesus. Não há salvação em outro meio. Não há outro nome a quem possamos ser salvos. É Jesus Cristo. A salvação passa pela cruz, através do arrependimento, da fé e da graça de Cristo, lá naquela cruz. Isso é decreto. Um dia Jesus vai voltar para restaurar todo aquele projeto de Deus. Isso é decreto. Se não queira você acreditar, queira você não acreditar, isso não vai mudar. Queira você desobedecer, não aceitar isso não vai mudar. Agora, existem as vontades que a gente chama de preceitos de Deus, aquilo que Ele quer que nós façamos, que nós sejamos, e que a gente se alinhe à vontade dEle. Então, a vontade dEle, a primeira aqui que a gente vai ver, né? E elas estão todas na palavra de Deus, por isso o cristão maduro é um cristão que se debruça diante da palavra de Deus. É um cristão que tem duas coisas muito firmes no coração: esconder a palavra de Deus guardada no coração e ter uma vida de intimidade com Deus através da oração. Então a palavra de Deus lida no poder do Espírito Santo, não é uma leitura apenas fria, seca, teológica apenas, mas é uma leitura de desejar que Deus fale com você qual é a vontade dele. Então a vontade para você, para mim, para nosso jeito de viver, como é que a gente vai viver essa vida, está na palavra de Deus. Se você pegar Mateus 5, 6 e 7, lá vai dizer qual é a vontade de Deus com relação ao casamento, vai dizer qual é a vontade de Deus com relação aos relacionamentos interpessoais, vai dizer como é que você deve praticar a sua vida cristã, vai dizer um monte de coisa, como você deve amar o próximo, todas as informações do como Deus quer que a gente viva a nossa vida. E nesse texto, particularmente,
ele vai dizer sobre a santidade, sobre essa separação que o cristão tem que ter das ações e das atitudes que o mundo tem. Então, quando a gente fala em decreto, a gente está falando da vontade macro de Deus. Mas quando está falando de preceito, a gente está falando da vontade micro de Deus. Os preceitos são para mim, são para Cris, são para Rosa que entrou, para Áurea que entrou, para Lucinete lá de Carianos, né? Para Maísa, acho que é a nossa prima, né? Minha prima. Que entrou. São vontades particulares de Deus para nós. E a primeira grande é que se ele é um pai que é santo, ou seja, santificado seja o teu nome, ou seja, separado seja o teu nome, essa palavra santificado, o que vai acontecer conosco? Deus deseja que nós sejamos a sua imagem e semelhança, que nós tenhamos a mesma postura de Deus, a mesma característica de Deus. Afinal de contas, o que caracteriza um filho? É a semelhança com o seu pai, né? A ideia de a Noemi lá de Curitiba, que bom, Noemi, seja muito bem-vinda. A ideia de que o filho se assemelha com o pai. Isso demonstra que o filho tem características do pai, porque o pai está nele, né? Quando olhamos para os nossos filhos, vemos muita coisa de nós neles, impregnada neles, algumas coisas boas, muitas coisas que a gente não gostaria de transmitir para eles, mas eles se assemelham com a gente. A mesma ideia Deus quer que a gente tenha a mesma vontade. A vontade de Deus é que nós tenhamos as mesmas características que o Pai, que a gente seja santo como Ele é santo. Aliás, 1 Pedro 1, versículo 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O que Deus está nos colocando é um desafio que jamais será cumprido com a nossa força. Ninguém consegue se santificar. Quando Jesus ora ao Pai, a oração sacerdotal, aquela de João 17, que nós vamos conversar amanhã, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus está entendendo e ensinando a gente que quem nos santifica é o próprio Pai. É o próprio Deus que, através do seu Espírito, vai nos limpando, nos purificando dia após dia. Mas há uma intenção também do nosso coração, de desejar isso, de ter uma postura de mudança na nossa vida. Então eu imagino que agora você deve estar pensando em algumas áreas que você percebe: puxa, eu estou muito longe, estou muito distante do ideal de Deus. Eu vou dizer para você, eu também. Eu não tenho poucas não, eu tenho várias. Aliás, eu tenho muitas, né? E no meu coração, eu às vezes me entristeço por causa das minhas posturas. A minha vida interior, ela está diferente do exterior. Eu até faço coisas boas e tenho algumas atitudes boas, mas muitas vezes eu olho para o meu interior e eu vejo uma dissociação, ele não está alinhado com a vontade do Pai. Mas é coisa que é tão difícil da gente mudar e que é só através de um coração quebrantado diante de Deus, dizendo: Senhor, faz a sua vontade no meu coração, muda essa minha atitude, essa minha característica, esse meu jeito de ser, faz essa mudança no meu coração. Essa primeira atitude em oração já quebranta o nosso coração, quebranta o nosso espírito, quebra o nosso orgulho e deixa Deus ter mais oportunidade de agir em nós. A segunda coisa é não varrer nada para debaixo do tapete da sua consciência. Nada, nada. Dá uma olhada para a sua atitude, a postura como você tem com seus filhos, que você tem com seus pais, a postura que você tem com o vizinho, a postura que você tem com as pessoas que estão se dando bem e você não está se dando bem, ou não está se dando bem quanto eles, ou imagina-se, grau de comparação, o grau de ansiedade que você tem das coisas, como você não sabe lidar com o não. Tudo isso são coisas que Deus quer santificar, limpar, curar. Algumas são pecados horríveis, que a gente nem gosta de confessar.
Outros são fragilidades da alma, porque a história da gente nos atropelou. Mas tudo isso precisa ser lavado, purificado e restaurado pelo poder do nome de Jesus. Por isso, é dia de exame. Deus não nos colocou separados do mundo, agora, em quarentena, para que a gente fique assistindo série de Netflix, que a gente fique fazendo um monte de coisa. Não que a gente não possa fazer, mas organiza o seu dia para você separar o seu tempo, para você se consagrar. Separação, reclusão, entrar no íntimo e começar a fazer pergunta: Senhor, a minha vontade é essa, mas a sua vontade não é essa. Então, alinha a minha vontade à sua. Como Jesus orou lá, naquele dia fatídico. Senhor, se eu puder, Pai, o Senhor tira esse cálice. Eu não preciso tomar esse cálice, esse ferro, né? Essa bebida amarga que é a morte, ou que é ter que morrer no lugar da humanidade. Mas só se possível. Se não, faça a sua vontade. Então, peça sinceramente em oração, no seu tempo, sozinho lá: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Quero me santificar, me tornar mais parecido com o Senhor. Nós vamos orar por isso, para que o Senhor esteja falando ao seu coração áreas que você e eu nem gostamos de citar. Nós queremos varrer para debaixo da nossa consciência. E é por isso que Deus está nos dando esse tempo. Sabe por quê? Porque você levanta, daí você já enche a sua mente de um monte de atividade, de um monte de tarefa, para você não pensar na sua vida interior. O exterior está tomando conta do interior para que a gente não pense na necessidade de santificação. Aí vem Deus e usa, não é que Ele quer isso, Ele não quer coronavírus, mas Ele usa porque tudo está sob o domínio dEle. E Ele usa para a sua glória. Então, que ao final do coronavírus, o coronavírus entregue para a igreja um crente mais cheio de Deus. Entregue para a sociedade, depois da quarentena, que a gente saia muito mais cheio de Deus. Que a gente saia muito mais refletindo a glória de Deus. Porque nesse tempo de reclusão, Deus falou com a gente, Deus curou o nosso coração e Ele nos alinhou à sua vontade. Amém? Vamos orar, a Liz vai orar, eu também, mas também aí em oração, para que Deus te torne mais parecido com Ele, porque o Filho se parece com o Pai. Amém. Pai querido, nesse dia a gente é grato, Senhor, pela oportunidade de poder chegar a Ti, de poder levar o nosso pensamento a Ti. Obrigado porque o Senhor é o Deus sempre perto, Pai. E o Senhor mostrou isso lá naquela cruz, Pai, que quando o Senhor morreu por nós e mandou o Espírito Santo, o misericordioso Consolador. Obrigado porque Ele está entre nós e nos alerta de tantas coisas que a gente pode ser melhor e fazer melhor. Pai, obrigado porque estamos a distância de fechar os olhos para falar contigo e saber que os teus anjos estão conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. E obrigado porque a tua vontade é que a gente chegue bem pertinho de ti. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado juntos, Pai. Obrigado pela oportunidade de orar por pessoas e, Senhor, de também olhar para dentro de nós. Que a gente possa realmente, Senhor, estar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, que a gente possa estar refletindo naquilo que a gente tem errado e pecado, Senhor, que a gente possa ser uma pessoa melhor, que a gente possa resplandecer a luz de Jesus. Senhor, que nós realmente sejamos gratos, porque apesar de nós não merecermos, o Senhor tem nos dado conforto, o Senhor tem nos dado inteligência, o Senhor tem nos dado oportunidade, Senhor, de
mesmo estando isolados, estarmos um pouco mais próximos uns dos outros. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem dado a nós, e nós somos gratos nesse dia, porque o Senhor tem a tua vontade decretativa e a vontade dos propósitos, Senhor, e que esses propósitos são para nos trazer esperança, nos trazer graça, nos trazer amor, Senhor. Coloca amor no nosso coração por pessoas que estão erradas, Senhor, que não entendem a Tua graça. E eu te peço, Senhor, que cada vez mais pessoas possam reconhecer o quanto é bom a gente não precisar fazer nada, porque o Senhor já fez tudo por nós. Obrigado por essa vida, pela natureza, porque o Senhor mostra o teu amor em cada pequena coisa e também nas grandes, Senhor, mesmo naquelas que não podemos controlar. Somos gratos e pedimos, Senhor, que mais e mais pessoas possam entender o teu amor, a tua graça e o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por esse momento tão especial como igreja, juntos, orando e clamando ao Senhor. E obrigado, Deus, porque é uma igreja espalhada em todo lugar. Obrigado pela vida dos irmãos, ó Deus, de vários outros lugares que estão conosco, nos unindo nessa coisa tão bonita que é a igreja espalhada, Senhor, a igreja de Cristo em todo lugar. Nessa hora nós clamamos pela situação do mundo e pela situação, ó Deus, desse vírus, ó Deus, que tem tomado conta, uma pandemia. Nós clamamos em nome de Jesus, pelo poder do teu nome, Jesus, que cesse essa praga sobre a humanidade. Pai, que os olhos da humanidade sejam postos no Senhor, que os olhos da humanidade sejam abertos, Senhor. Que, ó Deus amado, os governantes e as pessoas, ó Deus, à frente comecem a perceber que eles não têm o poder que imaginam que têm. Deus, nós estamos diante de algo muito maior do que nós. Mas nós estamos orando a um Deus que é poderoso e é maior que todas as coisas. E nessa hora, então, Senhor, eu quero lhe pedir especialmente pelos nossos idosos. Amém. Pelos que sofrem, ó Deus, de doenças respiratórias, ó Deus, e que precisam, ó Deus, de algum tipo de cuidado especial, e que agora sofrem, Deus, pelo medo, pelo receio, ó Deus, de contrair esse vírus. Ah, Senhor, tem misericórdia dessa parcela da população tão fragilizada. Eu oro, ó Deus, por aqueles que precisam de remédios, e são remédios controlados e agora com tudo fechado, Senhor, fica tão difícil a aquisição deles. Eu peço por aqueles que não podem sair das suas casas, ó Deus, estão limitados e por causa disso fica mais difícil ainda. Senhor, que nessa hora a igreja seja a igreja e que nós sejamos, ó Deus, braços, mãos, pernas do Senhor Jesus, a levar esperança a esse povo e a levar, ó Deus, os seus suprimentos. Pai, eu oro por pessoas que precisam desse remédio, que agora há uma suspeita que ele seja o que vai poder curar, ó Deus, esse vírus, e que precisam desse remédio, e que agora não existe mais. Que o Senhor dê a graça de que não falte, ó Deus, os remédios para essas pessoas. Pai, nós também clamamos por toda a classe médica, enfermeiros, profissionais da saúde, gente que, ó Deus, que cada dia tem enfrentado este inimigo de frente, com armas, ó Deus, fracas, pequenas, frágeis, mas com um desejo de salvar pessoas da morte, Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor supra as necessidades deles, que o Senhor renove as suas forças e que o Senhor os imunize, Senhor, de maneira muito sobrenatural, para que esse vírus não os alcance e que eles estejam, Deus, com saúde para continuar fazendo essa obra também, que faz parte do reino de Deus. Pai, nós oramos por aqueles que estão vivendo ansiedade, ó Deus, angústia, no medo, Deus, de tudo isso. Pai, eu te peço que o Senhor os alcance e que o teu Espírito traga essa paz que a palavra de Deus diz, que excede o entendimento, guarde o coração e a mente deles em Cristo Jesus. Pai, é verdade, nós estamos tristes
sim, é verdade, nós temos medo. Sim, é verdade, isso é muito sério. Sim, é verdade, há uma expectativa de que isso ainda vai chegar no Brasil com mais força. Mas, Senhor, o Senhor foi o Deus que cuidou do seu povo em toda a história. Então, Senhor, nada pode acontecer com os filhos do Senhor sem o Senhor dar o seu decreto. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cuida do teu povo, traz essa paz e que esse tempo seja um tempo de reclusão, separação e santificação, alinhamento à sua vontade. Então, nesse dia, Deus, vai revelando coisas a mim, ao meu coração, ao coração da Cris, ao coração de quem está ouvindo a gente, aquilo que precisa ser tratado. E vai, Deus, dando a ele e ela discernimento para que isso seja mudado no poder do Espírito Santo. Muda-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. É o que oramos neste dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos, dando algumas informações. Caio e Mariane estão tão bem, né? Não. Orando pela Marlene, né? Que é aquela pessoa que está com câncer no estômago, continuando orando por ela. O Caio e a Mariane estão bem, né? Graças a Deus, conversei com a Mariane também. Mas o Caio está internado. Mas foi para cuidar de algumas coisinhas, mas ele já está se recuperando. Vamos começar orando por isso aí, tá bom? A Bruna lá de Carianos. Deus abençoe, um bom dia na presença do Senhor em oração, tá bom? Deus abençoe.